É por isso que eu não fujo às responsabilidades, principalmente quando o assunto é igreja, ou falar aos membros, ou falar às pessoas, porque força a gente a estudar mais, né, a crescer. Com certeza. E ontem mesmo eu ia descansar, lembrei, não, eu preciso preparar o tema de amanhã, porque eu vou estar fora amanhã o dia inteiro. Cheguei agora às 7 horas de viagem, e aí, se eu não preparo ontem à noite, eu ia estar na televisão, talvez, assistindo um filme, porque a natureza satânica é comodista, é vitimista. Ah, não, estou cansado, eu mereço assistir um filme, aí perde 2 horas na frente de uma porcaria. E aí, então, é melhor ir dormir do que assistir o filme, caramba. Mas é uma luta, é um processo mental, é uma lucidez que a gente precisa nesse momento, né? No final. Estar com vocês, já vão fazer 5 meses, se for brincar, Isso. 5 meses. Desde maio, né? Quando você fez o convite, a minha proposta foi de desenvolver um tema, com um processo construtivo, um progresso, né? Então, os meus temas não são temas teológicos, deixa isso aí para o Romero, para essa pastorada aí que estudou para isso, né? Tem que fazer jus ao estudo que eles tiveram. O meu tema, ele é humano. A minha preocupação hoje é humana. A minha realidade hoje não é nem mais humana, é desenvolver a natureza divina. Nós precisamos de lucidez sobre o tema natureza divina, porque senão nós não vamos entrar no céu. Se vocês se lembram, no último encontro, no último tema, a gente tratou sobre o temperamento do céu, né? A mansidão. E aí aqui eu faço um desafio a você, que isso não fique aqui só como mais um tema. Se não houver crescimento, não vai haver céu. Essa é a realidade que nós precisamos ter na nossa cabeça. Nós precisamos deixar de hipocrisia religiosa, de achar que está pertencendo a uma igreja, de estar frequentando, de ter um nome no livro da igreja, não significa nada. A nossa profetisa alerta sobre isso. Ter o nome no livro da igreja não significa ter o nome no céu. Então, como esse grupo aqui é um grupo que eu levo com carinho pela seriedade, porque não é qualquer um que se dispõe a ficar fazendo oração pelo outro, intercedendo pelo outro, é sinal de que é um grupo que tem uma consciência maior com o próximo. Ponto. Por isso que meus encontros com vocês serão sempre encontros muito, muito realistas, duros, porque eu tenho hoje consciência do quão pecador sou e o quão distante estou do céu. Ponto. Eu preciso ter consciência disso, para não ficar pregando céu barato. E aí, na sequência, semana passada foi o temperamento do céu, eu resolvi encerrar, como vai ser o último encontro, e vai haver uma parada agora, eu resolvi trazer um tema para vocês de reflexão, para vocês verem como é claro o assunto à luz do Espírito de Profecia, e como nós, dentro da própria Igreja Adventista, temos uma vertente distorcendo a vida eterna. Então, o tema de hoje, para mim, é um tema seríssimo, muito sério. Você respira fundo aí. Vocês já sabem a importância da respiração profunda, da oxigenação do cérebro, da pressão, baixar a pressão sanguínea, batimento cardíaco e tal. Eu estou terminando de ler agora um livro, Por que Meditamos, um livro totalmente científico, escrito pelo Daniel Goleman, Dr. Daniel Goleman, e o Rhapsody, um outro cientista dos Estados Unidos, os benefícios da respiração, da técnica da respiração na saúde mental. E é sensacional a busca hoje da ciência em trazer lucidez e saúde mental. É importante a gente saber de uma coisa, nesse final dos tempos, a coisa mais importante que nós vamos ter, o principal ativo, vai ser a nossa saúde mental. Entendam isso. Saúde mental vai nos dar a capacidade de desenvolvermos a natureza divina. Saúde mental vai nos ajudar a desenvolver domínio próprio. Saúde mental vai nos ajudar a desenvolver mansidão. Saúde mental vai nos ajudar a olhar para o próximo com compaixão. Saúde mental vai nos ajudar a deixar de sermos materialistas, egoístas, egocêntricos. São palavras pesadas, mas que fazem parte, infelizmente, da nossa vida diária de cristãos. Estou falando mentira? É hipocrisia da minha parte?
Então, como nós aqui não estamos numa igreja com 1.000 pessoas, com 2.000, que estou preocupada com palanque, com aplausos, eu não posso me furtar a trazer a vocês aquilo que o Espírito de Profecia me abriu a mente. Não tem jeito. Tenho consciência hoje do quão pecador sou e qual é a minha responsabilidade com o céu. Então, o tema de hoje, ele é um tema, para mim, um dos mais sérios de tudo que a gente já tratou, e olha que tudo que nós tratamos para trás tem fundamentação científica e tem fundamentação bíblica e Espírito de Profecia. Mas o de hoje eu espero desmistificar o assunto graça. Não vou entrar na parte academicista, da teologia, da soteriologia, deixa isso pro meu amigo Romero, para a pastorada aí, para poder dar aula sobre esse negócio. Deixa isso para a academia. Vamos à simplicidade de Jesus. Porque talvez tenha sido esse o grande problema da teologia. Ela se associou à filosofia, se associou a academicismo, para poder tentar dar carga horária, mas a prática que é necessário, a gente como cristão não tem, só ficou na teoria. Sentamos na igreja, ouvimos 2h30 de babá, saímos de lá do mesmo jeito. Faltou a prática para a gente. Então, o tema de hoje, o céu não é de graça. É complicado, né? Complicado porque eu tenho uns pastores, amigo meu, que é pela graça, e eu, então tá bom, então vamos lá, vamos entender o pela graça, o que é o pela graça. E aí a gente está aberto aí para vocês comentarem, eu não vou, eu espero que fique claro aí para a gente o tema, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Cadê o compartilhar? Ué, Zina, não está... Já está habilitado, professor. Ah, agora deu. Compartilhar a tela. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá. Ok, então vamos lá. O céu não é de graça. Graça, bondade versus tempo. Eu não vou tomar o tempo nosso com a parte acadêmica teológica, tá? Vou partir... mas por que não quer passar? Vamos lá. Bom, esse tema graça, se você for estudar, você vai ver que ele é uma visão soteriológica cristã que defende a ideia de que qualquer pessoa pode receber a vida eterna no momento em que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? E em cima dessa argumentação, desenvolveu-se uma linha de pensamento perigosa. Tá? A gente tem o apóstolo Paulo falando da graça, que concluímos, pois, que o homem, em Romanos 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Né? A gente tem aí, foi muito importante a interpretação de Lutero, um dos professores de Lutero é um dos que primeiro começa a falar sobre isso, sobre a salvação pela graça, porque naquele tempo que a gente sabe, aquele tempo escuro, né, a igreja líder naquela época, ela começou a criar conceitos que o céu era mediante obras, indulgências, e então a coisa estava muito confusa e vem essa libertação. Concordamos, não tem problema nenhum, faz sentido, porque cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16, o apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus sou eu que sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então a gente percebe que graça é fundamental. Só que aqui eu venho para um texto. Então vamos lá. Tem uma coisa importante aqui que a gente precisa compreender. Salvação terrena versus salvação eterna. Vida terrena versus vida eterna. Talvez tenha sido aí um ponto que nas nossas explicações, que a igreja não dá tempo da gente fazer, de ter passado em branco. Quando nós nascemos culpados, pecadores. Lá em Gênesis 8:21, Deus diz o quê? Quando Noé faz o seu culto, agradecendo a Deus de ter poupado ele do dilúvio, ele e a família. Lá em Gênesis 8:21, Deus diz assim, não mais destruirei a terra, apesar do coração do homem ser mau desde a meninice.
Gênesis 8, 21. Você pode olhar a tua Bíblia aí e você vai ver. Então, significa o quê? Que nós já nascemos culpados. Ninguém de nós discute isso. Por que que nós hoje ainda estamos vivos? Por causa da graça. Porque ele veio, morreu por mim e por você. E a cruz nos dá a chance, então, da salvação terrena. Porque nós já nascemos acusados pelo inimigo como pecadores e culpados. E ao aceitar Cristo, eu ganho a chance da salvação terrena. Ponto. Mas isso não significa salvação de vida eterna. Por quê? Quando eu vou a esse texto, que está nos 3 evangelhos, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18, sobre o jovem rico, o que eu tenho? O jovem rico chega para Jesus, chegou um moço e perguntou-lhe, mestre, que coisa boa farei para ter a vida eterna? Percebe aqui a pergunta? Não é salvação terrena, é vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, porque me pergunta sobre o que é bom? Há que é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele inquiriu quais, respondeu Jesus. Agora eu já paro aqui. Se o assunto é graça, Jesus responderia para o jovem rico o quê? Minha graça te basta. Por que Jesus não respondeu para ele aqui no versículo 17? Minha graça te basta. Olha o que Jesus responde para o jovem rico. Queres entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Ele inquiriu, quais? Respondeu Jesus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus relata para o jovem rico os 6 últimos mandamentos da lei, do decálogo. Replicou-lhe o moço, tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, agora vem o ponto crítico. Tudo, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. O moço, porém, ouviu estes preceitos, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Então, nessa passagem está muito claro que vida eterna não é de graça. Vida eterna demanda sacrifício, demanda abnegação. Não vai haver vida eterna na religiosidade hipócrita que nós estamos vivendo, no conforto do ar-condicionado e da boa música religiosa. Então, esse tema... E aí, quando eu vou... A outra passagem, para mim, que fica muito claro na Bíblia, é São João 3. Nicodemos e Jesus. O que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Tem que nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Jesus não respondeu para Nicodemos, minha graça te basta. Bom, mas vamos lá. Eu não vou parar aqui e deixar todo mundo aí. Não, vamos lá. Onde é que eu tenho? Por que eu tenho essa luz e convicção? Vamos aos escritos da profetisa. Sou um apaixonado pelos escritos da profetisa, porque uma pessoa que não tinha estudo nenhum, escrever tudo que ela escreveu, e hoje a ciência provando, só me deixa mais seguro que tem o dedo de Deus nessa história. Por isso que eu tenho dito, onde tenho passado nas minhas igrejas com os meus irmãos, Deus queria que nós fôssemos um povo, não de uma mensagem, mas um povo de uma prática que motivasse o próximo. A mensagem é de Deus, a mensagem é convincente, mas a mensagem não converte. Por isso que nós estamos como um povo frio, como Laodiceia. Então, vamos lá. Graça segundo Ellen White. Vamos entender segundo Ellen White. O Senhor viu o nosso estado caído, viu nossa necessidade de graça, e visto como amava a nossa alma, deu-nos graça e paz. Graça quer dizer favor concedido a alguém que o não merece, alguém que está perdido. O fato de sermos pecadores, olha só, então nascemos em pecado. Em vez de excluir-nos da misericórdia e amor de Deus, torna o exercício de seu amor para conosco uma positiva necessidade, a fim de que possamos ser salvos. Diz Cristo, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, em relação a nós nascemos em pecado, o Senhor viu o nosso estado caído e Jesus veio para nossa salvação terrena. Bom, mas vamos lá. Olha o que ela vai afirmar em outros textos. O tempo de graça nos é concedido para que possamos
aperfeiçoar o caráter para a eternidade. Aqui eu tenho, então, graça como sendo um tempo. E vocês vão perceber que nos textos seguintes é exatamente isso que vai ficar claro para você e para mim. Para a vida eterna, nós recebemos a graça como um tempo para aperfeiçoar o caráter para a eternidade. E aí ela diz, quão solene, pais, é o pensamento de que vossos filhos estão em vossas mãos, para os educardes e preparardes a fim de que possam desenvolver um caráter que Deus aprove, ou um caráter do qual Satanás e seus anjos aproveitem, de acordo com sua vontade. Bom, todas as coisas que o homem desfruta lhe advêm da graça de Deus. Ele é o grande e bondoso despenseiro de todos os benefícios. Seu amor se revela nas abundantes providências que tomou para o homem. Ele nos concede um tempo de graça, em que nos cumpre formar o caráter para a eternidade. Testemunhos Seletos, volume 3, parágrafo 23. Veja bem, tempo de graça para formar o quê? Um caráter para a eternidade. Você precisa... Aí esse texto aqui clareia para você e para mim o que nós estamos fazendo na Terra. Você precisa conquistar um caráter celestial já aqui na Terra. Meu irmão, ou nunca o terá. Portanto, deve assumir de vez o trabalho que tem a fazer por si mesmo. Necessita trabalhar diligentemente para obter o preparo para o céu. Viva para o céu. Viva pela fé. Onde é que nós vamos desenvolver o caráter do céu? Aqui na Terra. Eu espero, ano que vem, estar com vocês e trazer esse tema na prática, fruto das 24 forças do caráter da psicologia positiva. Foi isso que me clareou muito entender que caráter é a relação com o próximo, não é comigo, é com o próximo. Então, a nossa profetisa afirma, o caráter se constrói aqui, porque daqui o que nós vamos levar é a única coisa, é o caráter. Irmão P, olha essa carta para o irmão P. Você é uma pedra bruta, mas a mão de um hábil artífice está sobre o irmão. Permitirá você ser desbastado, modelado, polido por ele, para ser edificado sem o som de machado ou martelo? Nenhum golpe deve ser desferido após o fechamento do tempo de graça. Você deve agora, nas horas de graça, vencer seu temperamento impetuoso ou ser, afinal, separado de Deus. Percebe? Nós falamos no encontro passado, o temperamento do céu, mansidão. Quando é que eu tenho que desenvolvê-lo? Agora, no tempo de graça, porque não haverá nenhuma outra chance depois desse tempo de graça acabar. O Senhor está, olha esse texto, provando e experimentando o seu povo. Os anjos de Deus estão observando o desenvolvimento do caráter e pesando o valor moral. A graça está quase no fim. Então a graça acaba. Percebe? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 401. A graça está quase no fim. Então graça tem limite, tem tempo. E vocês não estão preparados. Oh, que a palavra de advertência possa arder-lhes no coração. Preparem-se, preparem-se. Trabalhem enquanto é dia. O destino de todos será decidido. Poucos, sim, somente poucos do imenso número dos que povoam a terra serão salvos para a vida eterna. Está vendo o termo vida eterna? Ao passo que as multidões que não aperfeiçoaram o caráter na obediência da verdade serão destinadas à segunda morte. Ó Salvador, salva a aquisição de teu sangue. É o clamor de meu angustiado coração. Eu imagino essa oração dela, é angustiante. É angustiante. Porque várias vezes ela repetiu, não tem um para 20 ser preparado, não tem um para 20 preparado. Aí a gente chega na igreja, o tema está lá, é aquele tema de autoajuda. Não é um tema para chamar o conflito entre o homem caído e a natureza divina, não. É tema de autoajuda. Não, mas Jesus, joga tudo para Jesus. Isso é satânico. Jesus já fez por você e por mim o que podia, eu já repeti isso várias vezes aqui. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade com o céu. Senão seria muito fácil. É aquilo que eu já afirmei lá atrás. Como é que Jesus vai justificar com quem morreu queimado na fogueira a mordomia cristã que nós temos hoje para ir para o céu? Como ele vai justificar para eles? Então, eu e você
temos que estar conscientes que a graça vai ter fim, tem limite. Haverá um outro tempo de graça? Não, não. Este engano deve ser imediatamente abandonado. O atual tempo de graça é tudo quanto havemos de ter. Compreendeis que a salvação de seres humanos caídos precisa ser assegurada na vida presente, ou eles estarão para sempre perdidos. Porque no tempo dela começou-se a interpretar que haveria, depois da volta de Jesus, haveria um tempo, interpretação satânica. Né? É muito bom isso, né? O cara teve um tempo e depois mais um outro. Tem-me chegado cartas perguntando se tenho qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo da terminação do tempo de graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Agora, justamente agora, é tempo de estarmos vigiando, trabalhando e esperando. O tempo oportuno para trabalharmos é agora, justamente agora, enquanto é dia. Não há, porém, nenhum mandamento para ninguém pesquisar as Escrituras a fim de verificar, se possível, quando terminará o tempo de graça. Deus não tem tal mensagem para quaisquer lábios mortais. Ele não quer que nenhuma língua mortal declare aquilo que ele ocultou em seus secretos concílios. Então, percebe? Graça terá fim. Graça é um tempo. Não existe céu de graça. Os ímpios saem da sepultura, a visão dela em relação à volta de Jesus, em relação à batalha do Armagedon. Os ímpios saem da sepultura tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Para nada aproveitaria isso. Uma vida inteira de pecado não lhes abrandou o coração. Um segundo tempo de graça, se lhes fosse concedido, seria ocupado como foi o primeiro, em se esquivarem aos preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. Por isso que é muito importante esse tema de fortalecer as forças de caráter do céu hoje, no dia a dia que eu e você estamos tendo, nos desafios que surgem para cada um de nós, na cidade grande, na cidade pequena, nas relações familiares, nas relações sociais. Fortalecer o caráter do céu é em todas as oportunidades, porque é aqui que vamos fortalecer para encarar o tempo de agonia e angústia que ele está por vir, pois vai exigir uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por nós. Nossos esforços não devem afrouxar nem enfraquecer. Devemos crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do céu encontrar-se-ão em nosso meio. O presente é um tempo de adaptação para o céu, quando precisamos andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. O que ela está escrevendo aqui é o que Jesus falou para o jovem rico. O presente é um tempo de adaptação para o céu. O que fazemos aqui, vamos levar para lá. Ou não iremos para lá. O Senhor está provando e experimentando o seu povo. Essa aqui a gente já viu. Voltei, na verdade. Voltei, exato. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio. E depois que o Senhor aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão feito suas decisões. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Receberam um tempo. Não buscaram a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido. E Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva. E aí, para encerrar, o que fazer com e no tempo de graça? Até agora ficou claro
graça. Somos salvos pela graça. Mas não significa vida eterna. Está claro isso para vocês? Por que somos salvos? Somos salvos de quê pela graça? De sermos acusados pecadores. Nascemos em pecado. Ao aceitarmos Jesus na cruz, ganhamos a salvação terrena. Mas aí a chance, então, de quê? Desenvolver as virtudes do céu. E aí, então, a vida eterna é fruto de escolha. Então, a graça que na cruz está representada por Cristo, ela se torna um tempo depois que ele volta para o céu. Ao Jesus retornar para o céu, ele deixa para nós a graça como um tempo de transformação, de novo nascimento. E aí, o que é para fazer nesse tempo? São esses últimos 5 slides agora. O que fazer com o tempo de graça e no tempo de graça? Em vez de nos tornarmos ansiosos com o pensamento de que não estamos crescendo na graça, simplesmente cumpramos cada um dos deveres que nos são apresentados. Levemos na mente a importância das pessoas e, por todo meio concebível, procuremos salvar os perdidos. Sejamos bondosos, corteses, misericordiosos, com humildade falemos da bem-aventurança da esperança, do amor de Jesus, de sua bondade, misericórdia e justiça, e paremos de vez de estar preocupados com crescer ou não na graça. As plantas não crescem por qualquer esforço consciente. A planta não está em contínua preocupação acerca de seu crescimento, simplesmente cresce sob a supervisão de Deus. Porque na época dela, aí dá ênfase às obras, como se para ir para o céu eu tenho que fazer boas obras. Apenas faça boas obras. Tenha isso no seu caráter, no seu sangue, na sua natureza divina. Olhe para o próximo, ame o próximo, faça de forma natural que você vai desenvolver o caráter do céu. Cristo sacrificou tudo pelo homem, a fim de tornar-lhe possível conseguir o céu. Cabe agora ao homem caído mostrar o que sacrificará de sua parte por amor de Cristo, de modo a ganhar a glória imortal. Os que têm um justo senso da magnitude da salvação e de seu custo, jamais murmurarão por terem de semear em lágrimas, e que abnegação e luta são a sorte do cristão nessa vida. Veja bem, a sorte do cristão nessa vida, abnegação e lutas, sem reclamação. As condições da salvação para o ser humano são ordenadas por Deus, a humilhação do próprio eu e o levar à cruz. Eis as providências tomadas para que o pecador arrependido venha a encontrar conforto e paz. Percebe como a mensagem da profetisa, ela é meio chocante em relação ao que a gente anda ouvindo nos púlpitos hoje em dia? A gente hoje em dia anda indo para as igrejas, os temas de autoajuda, de Jesus, tudo. Em Jesus você pode tudo. Peça que Jesus dará. E eu não estou falando isso das igrejas neotestamentárias, não. Estou falando da nossa, queridos. Estou olhando para nós. Mas olha a mensagem da irmã, da profetisa. Os que têm um justo senso da magnitude da salvação e de seu custo, aquela cruz custou muito, jamais murmurarão por terem de semear em lágrimas, e que abnegação e luta são a sorte do cristão nessa vida. Só que eu e você, na nossa natureza herdada, não estamos dispostos a abnegar de nada. Pelo contrário, só queremos juntar e amontoar. Queremos casa na praia, carro 0 quilômetro, uma segunda casa para receber aluguel, se aposentar. Não estamos preocupados em receber Jesus. Estamos presos a esse materialismo. A nossa fé se sustenta na conta bancária e não na verdadeira crença no Deus que eu creio. Humilhar o próprio eu, esquece. Esquece. Eu sou adventista do 7º dia. O bairrismo cristão é satânico. Bem, todos vocês precisam despertar e dar meia volta para sair da monótona rotina de egoísmo. Aproveitem o breve tempo de graça que lhes é dado
trabalhando com vigor para remir os fracassos de sua vida passada. Deus os colocou em um mundo de sofrimento para prová-los, para ver se serão achados dignos da dádiva da vida eterna. Por toda parte ao seu redor, há os que experimentam aflições, que necessitam palavras de simpatia, amor, bondade, bem como de nossas orações humildes e piedosas. Alguns sofrem sobre a férrea mão da pobreza, outros sob enfermidades, mágoas, desalento e perturbações. Como Jó, vocês devem ser olhos para os cegos, pés para os coxos, e devem interrogar sobre as causas que desconhecem e analisar com o objetivo em vista de aliviar as necessidades e ajudar exatamente onde o auxílio se fizer mais necessário. Temos que deixar a nossa monótona rotina de egoísmo. E é monótona mesmo. É uma pobreza egoísta que nós vivemos, só querendo ter. Se for shopping center, arruma um motivo para comprar. Mas ir visitar um pobre, alguém que está passando fome, alguém que está precisando de uma palavra de conforto, um enfermo, esquece. Isso não é da natureza herdada. Olha esse texto. A mensagem laodiceana aplica-se às igrejas nestes dias. Credes nessa mensagem? Tendes corações que sentem? Ou dizeis constantemente, ricos somos e estamos enriquecidos e de nada temos falta? Será em vão que a declaração da verdade eterna foi dada a essa nação para ser levada a todas as nações do mundo? Deus escolheu um povo e fê-los mordomos da verdade repleta de resultados eternos. Foi-lhes confiada a luz que tem de iluminar o mundo. Acaso cometeu o Senhor um erro? Somos nós, em verdade, os instrumentos de sua escolha. Somos nós, os homens e as mulheres, que devem levar ao mundo as mensagens de Apocalipse 14, proclamar a mensagem de salvação aos que se encontram à beira da ruína. Agimos nós como se fôssemos ou somos o motivo de Deus estar a ponto de vomitar? Essa é uma reflexão que eu e você temos que assumir a responsabilidade, queridos. A igreja laodiceana é a igreja cristã do tempo do fim. E os dois últimos textos eu coloquei aqui porque é muito interessante. Eu até coloquei aqui como sendo para mim. Ela escreveu uma carta e essa carta era para uma irmã. Mas como ela deixou as cartas dela relatadas, porque o anjo disse a ela, escreve e deixa cópia, porque vai servir para o futuro. Não era, ela achava que a carta era específica de um caso, mas não. E aí essa carta aqui é interessante, ó. E aí eu vou encerrar, são as duas últimas telas de hoje. Comete pecado e nega seu Salvador ao pensar em coisas sombrias, arranjando para você mesma provações, tomando aflições emprestadas. Então, olha só, gente, a seriedade do pensamento. Você pode estar hoje cometendo pecado dependendo do que anda passando na sua cabeça. Aquilo que a gente já viu lá atrás, sobre pensamentos positivos, uma atitude mental positiva, um estado de gratidão, é fundamental na vida de um cristão transformado. Ao inventar provações, você atrai para hoje as aflições do dia de amanhã, amargura o próprio coração e traz preocupações e nuvens sobre os que a rodeiam. Quanto ao precioso tempo de graça que lhe é concedido por Deus, em que deve fazer bem e enriquecer-se em boas obras, você é bastante imprudente para empregá-lo em pensar em coisas desagradáveis e em construir castelos no ar. Eu não sei como é que está o dia a dia de cada um de vocês aqui, mas como é que anda o dia de vocês? Vocês andam dando valor para esse tempo de graça, desenvolvendo a mentalidade do céu, ou dando valor às atitudes, os problemas da vida, reagindo de forma emocional aos desafios da vida? Você é bastante imprudente para empregá-lo em pensar em coisas desagradáveis e em construir castelos no ar. Permite que a sua imaginação gire em assuntos que nenhum alívio ou felicidade lhe trarão. Suas fantasias a atrapalham na obtenção de uma experiência sadia e inteligente nas coisas de Deus e de aptidão moral para a vida melhor. Continua ela. A verdade de Deus recebida no coração é capaz de fazê-la sábia para a salvação. Crendo nela e obedecendo-lhe, receberá graça suficiente para os deveres e provas de cada dia. Você não necessita de graça para o dia de amanhã, né? A ansiedade, a angústia, o medo, isso não é de cristão. O cristão olha para trás.
Vê como Deus conduziu a vida dele até aqui. Cumpre-lhe considerar que você só tem que ver com o dia de hoje. Vença por hoje. Negue-se por hoje. Vigie e ore por hoje. Em Deus obtenha vitória por hoje. Nossas circunstâncias e ambiente, as mudanças que diariamente surgem ao nosso redor e a palavra escrita de Deus que discerne e prova tudo, estas coisas são suficientes para nos ensinar o dever e o que nos cumpre fazer dia a dia. Em vez de deixar que sua mente vagueie numa linha de pensamentos de que não tirará nenhum benefício, você deve examinar diariamente as Escrituras e cumprir aqueles deveres da vida diária que presentemente lhe são enfadonhos, mas que devem ser cumpridos por alguém. Eu achei interessante colocar esse texto, porque a gente está encerrando o ano, né? 2024. Tem que ter sido um ano de crescimento, gente. Se não foi um ano de crescimento da natureza divina, valeu de quê? Só envelhecimento, dores, e mais perto a morte está. A graça é o tempo que Deus nos dá para que nós desenvolvamos a natureza divina na nossa vida terrena. Não podemos entrar na hipocrisia de salvação barata. A vida do cristão é de sacrifício, é de abnegação, só que isso nós não estamos dispostos a ouvir. A grande verdade é essa. Outro dia o pastor Jimmy falou, Rossard, tem que ser você para falar. Fica ruim para mim, às vezes, falar. Fala o membro, porque de membro para membro, aí vai reclamar, vai falar o quê? Vai reclamar para o presidente? Não vai adiantar reclamar para o presidente, foi o membro que falou. Mas a realidade, queridos, é que vida cristã nessa terra é de sacrifício, é de luta mental, é de vencer os pensamentos negativos, é de vencer as emoções negativas de raiva, ira, ódio, rancor, é de aprender a perdoar. Nós vamos ver lá, quando eu for falar para vocês sobre a força de caráter do perdão, que é uma das forças de caráter da humanidade, da virtude humanidade. Nós não temos isso como natureza e nós sofremos muito, que a gente fica fomentando a raiva, o ódio, não quer perdoar de jeito nenhum. A gente aplica isso o julgamento e aí a misericórdia esquece, porque sem misericórdia não vai haver céu. Então, a minha angústia hoje, de tanto ler o Espírito de Profecia todo dia, eu vou ficando angustiado comigo mesmo. Porque eu espero que a gente consiga colocar isso com vocês, que nós possamos ser um grupo que, ao levantar de manhã, a gente levante e saiba e fortaleça na mente que aquele dia vai ser um dia de desenvolvimento das virtudes do céu. Porque é isso que falta para mim, para você como cristãos, botar como meta o meu dia, desenvolver as virtudes do céu. Nós somos nação eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Só que a gente fica dormindo no ponto. A gente levanta de manhã e deixa todos os pensamentos do dia, as preocupações, tomarem conta das virtudes do céu. Termina o dia, qual foi a virtude do céu que eu desenvolvi? Então, de que adiantou aquele dia? A não ser enfado e envelhecimento. Essa lucidez é a lucidez que nós precisamos para o tempo do fim. Por que eu levanto? Para fortalecer a natureza divina. O dia de hoje, para mim, é mais um dia de graça, tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Lucidez. Por isso que hoje os estudos fortíssimos na academia americana, como dominar os pensamentos da mente, para que você possa ser dono da sua vida, para que você possa fazer as escolhas sem emoção, sem impulso, sem influência da natureza satânica. Como? Como você está lúcido quando vier aquela emoção impulsiva, negativa, e você, peraí, aqui não, a natureza aqui é divina. Todo mundo tem o direito de errar. Vou ter a visão de Maria Madalena na minha mente o tempo todo. Se ele não julgou, quanto mais eu, para que eu possa desenvolver todas essas características, queridos. Lucidez e saúde mental é o principal ativo nesse tempo do fim. Não tem volta. Ou você vai fortalecer a sua mente,
ou você vai sofrer o dobro do que precisa. E eu não sei se você vai conseguir ir para o céu, porque o céu é questão de escolha do que você pensa. E o que você faz é fruto do que você pensa. Concorda? Então, o tema hoje, eu entendo que ele é importantíssimo, porque o caráter é a coisa mais importante, mas o caráter do céu desenvolvido na terra. Né? Os textos estão aí, se vocês quiserem eu posso... Bom, é fácil, né? Você deixar o material aí. Posso mandar os textos para a Zina compartilhar com vocês. Reforcem os estudos para que 2024 seja o ano realmente do crescimento da natureza divina. O ano em que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, como Ele precisa, independente da idade que eu tenho, porque Cristo não teve aposentadoria, os discípulos dele não tiveram aposentadoria, e pessoas precisando de uma palavra amiga, de uma influência positiva cristã, nós temos ao nosso redor, não precisa pegar o carro e ir longe, as pessoas estão sofrendo ao nosso lado. Tem famílias adventistas do nosso lado sofrendo, com dificuldade, com problemas com os filhos, com angústia, com medo da aposentadoria, e etc, etc. É assim, uma vida dentro da minha igreja, eu tenho a realidade que eu vivo dentro da minha igreja, é a mesma do povo lá fora. Pessoas angustiadas, esquecem da esperança, esquecem que Jesus está voltando, estão preocupadas se vai ter ou não vai ter aposentadoria, como é que vai ser. Caramba, mas Deus te trouxe até aqui ou foi você que foi capaz de fazer isso? É incrível como a gente peca nas linhas de pensamento quando olha para o amanhã. Que a gente acha que então nós viemos até aqui porque Deus nos deu força, nos deu saúde. Ou eu que sou o cara, eu que nasci Superman, né? Então, a gente precisa ter lucidez sobre esse ego. A realidade que o mundo vai cobrar de nós é uma realidade de fortaleza mental, dependência de Deus, mansidão, humildade e fé. Certo? Alguma dúvida aí no tema? O céu não é de graça? Concorda ou discorda? Ó, pastor. Eu falo aí. Não, tem um pensamento muito interessante. É assim como é que diz assim, uma corrente de palavras. O irmão falou do pensamento, então diz assim: semeia um pensamento, colherás uma ação. Semeia uma ação, colherás um hábito. Semeia um hábito, colherás um caráter. Semeia um caráter, colherá o destino. Perfeito, bicho. A irmã White é muito preocupada com o hábito. Ela diz que o hábito é que forma o caráter. E é verdade. Se você começa com hábito, você faz um roubo pequeno, dali vai surgir o roubo grande. O roubo grande começou lá no roubar a escola, uma borracha, um lápis. Então, a mentira grande, ela começa com a mentira pequena. E você começa a mentir despistadamente. Hoje eu não posso te atender, é mentira. Eu não quero te atender uma coisa, eu não posso é outra. Então, eu tenho que estar muito lúcido para... Não existe pequeno pecado. Pecado é aquilo que é mentira. Mentira é pecado, acabou. Então, eu preciso estar muito lúcido sobre hábitos. Quais os hábitos na minha vida hoje que estão me levando para construir a natureza divina? Ou quais o que estão me afastando da natureza divina? Tem hora que é difícil você falar a verdade, mas é melhor, porque você vai desenvolver a transparência, a sinceridade, etc. Então, nós precisamos entender que esse tempo final de graça é o tempo para desenvolver esse caráter. O caráter da mansidão, o caráter da humildade, o caráter da fé. Só que nesses 3 pontos, é o texto que a irmã White coloca, que 3 são os atributos necessários para ir para o céu. Mansidão, humildade e fé. Vocês se lembram? Eu já falei isso para vocês. Mansidão é temperamento. Então, sem o temperamento do céu, nós não vamos para lá, porque a gente vai brigar lá, gente. Nós vamos brigar lá. Nós temos que ser realistas nesse assunto. Sabe? Eu tenho que ter muita lucidez. Se eu não desenvolver um caráter de Cristo, de mansidão, o que vai acontecer no céu? Lá vamos ter problema. Pode ter certeza. Nós vamos ter briga lá até para discutir se nós vamos visitar Andrômeda ou se vamos visitar Abóbora. Vai ter discussão. A Zina vai querer ir para um lugar, o Romero vai querer ir para outro e nós vamos ficar divididos. Então eu vou acompanhar o Romero.
A Zina é chata. Nós vamos levar isso para o céu. Nós precisamos ter consciência. Mansidão é fundamental, então, por isso. Aí ela diz de humildade. O que é humildade? Contrário à autossuficiência, dependência de Deus. Isso é contrário à nossa realidade. Nós somos o bambambam, né? Nós somos o bambambam. O Romero terminou teologia, rapaz, com 20 anos de idade, já era pastor, já queria batizar, já queria dar conselho para presidente, porque é da natureza do homem, cara. O cara termina um curso, ele já sai bambambam. A geração hoje está infernal, gente. Vocês não têm ideia, a geração de hoje. A geração de hoje se forma na faculdade, ele não sabe o que é know-how, não. Ele já chega querendo dar pitaco em todos os processos decisórios da empresa. Não tem noção nenhuma de know-how. Know-how para eles é, ó, eles não respeitam 30 anos de experiência, 30 anos de... Não interessa. O cara acabou de formar, ele já sai bambambam. Olha que ego que nós temos. Olha a arrogância que nós temos. Né? Então, humildade é contrário a isso. E o fé? Fé, ligação mental com o divino. Por isso que eu abordei com vocês sobre meditação, eu abordei com vocês respiração, eu vou abordar com vocês mais temas sobre respiração, porque está provado cientificamente. Eu estou estudando esse livro e fazendo comparação com o Espírito de Profecia, a irmã White falou, ela é sensacional, achei o texto essa semana sobre a respiração e o benefício dela. Sensacional, que é o que hoje a medicina, a ciência provou. Respiração traz lucidez. Nós respiramos errado. Nós respiramos entre o pulmão e o nariz. Nós precisamos respirar entre o nariz e a barriga. E aí, nesse livro, ele traz uma técnica nova. Respira pelo estômago. Usa o respirar pelo estômago para poder oxigenar a mente. Sentado, você sente que a barriga incha. Aí é como se fosse um gatilho para você. Peraí, cara, eu lembrei de Deus hoje. Eu falei com Deus hoje. Eu liguei o neurônio para falar com Deus hoje? Em que momento eu falei com Deus hoje? Eu estou perguntando para vocês aí agora. Qual foi o momento hoje que você respirou pela barriga e ligou o neurônio que é para falar com Deus? Qual foi o momento? Isso é muito sério, gente. É muito sério. Porque se não fizer isso, como é que o Espírito Santo vai falar com você e comigo? Nós já vimos isso lá atrás. E eu vou reforçar com vocês, até vocês conseguirem entender que isso é muito sério para Deus. Ele precisa que eu e você ativemos o neurônio que fica atrás do lóbulo frontal, do lóbulo temporal, atrás da orelha, do lado direito, que é o neurônio para ativar a relação com o seu superior. Se você não ativar ele, como é que o ser superior vai falar conosco? Como? É sério demais isso, gente. E era esse o diferencial do Mestre Jesus. Ele não trouxe isso do céu, não. Ele desenvolveu isso aqui na Terra. Todo dia de manhã ele ativava o neurônio para falar com o Pai. E ele mantinha a tomada ligada na tomada, para que os milagres pudessem descer através dessa ligação mental com o divino. E os discípulos, quando conseguiram entender isso, fizeram a mesma coisa. E Deus precisa que eu e você façamos isso. Só que ele não coloca isso como uma condição sine qua non para a vida eterna. Pode observar. Não tem isso como condição sine qua non. Só vai para o céu quem fizer milagre. Não existe isso. Agora, ele diz claramente, homens de pouca fé. Se vocês tiverem fé, vocês removerão montanhas. Sabe quando é que nós vamos fazer o milagre que ele fazia? Quando o nosso interesse pelo próximo for maior do que por nós. Concorda? Nós seremos uma bênção na vida do próximo quando nós deixarmos de ser egoístas e só olharmos para nós. Isso está escrito pela irmã White, está na Bíblia, e isso está na ciência. Aí nós, como cristãos, agora temos que decidir, vamos continuar olhando só para a gente? Que decisão que nós vamos tomar para 2024, Zina? O que nós vamos tomar? Sabe? O que nós vamos agir em relação ao céu, na prática? Vou continuar sendo um adventista sabatista? Todo sábado estou lá? Devolvedor de dízimo? Ou vou ser um cristão? Vou me preocupar com o próximo? Vou partir para fazer pelo próximo aquilo que eu não fiz até hoje? Não tem problema. Deus vai julgar a gente pela atitude que a gente toma a partir do conhecimento, não do passado. Então, o desafio meu com todo mundo hoje com quem eu tenho tido a oportunidade de conversar é o desafio pessoal meu.
Eu tenho falado bastante, tenho ajudado aqui do pastor Time. O livro do decreto dominical vem aí. Um empresário resolveu bancar o livro, viu que é importante, vai sair. Eu conversei com o pastor Erlo Brau semana passada, convidei ele para fazer para mim o prefácio pastoral, e ele gostou da ideia, vai ler, está lendo o livro para dizer. Eu entendo que esse livro ele vem para poder dar uma mexida em nós, adventistas, porque nós temos uma luz sobre o decreto que nenhum outro tem. E é para nós estarmos muito mais preparados para lidar com o que vem por aí, e não estamos. Não estamos. Então, o livro vai chamar Por que não precisamos temer o decreto dominical, mas precisamos entender suas fases, dentro do Espírito de Profecia. E esse é o nosso papel, levar uma mensagem de preparação, de responsabilidade com a salvação. É isso que eu tenho levado hoje, sabe, pastor Romero, pastor Schumann, pastor Wichert, eu como membro leigo, pecador, eu hoje sou mais pecador do que os meus irmãos, porque depois de ler tanto o Espírito de Profecia, eu descobri o quão pecador eu me tornei, o quão eu sou. Então eu não tenho dignidade para poder abrir a Bíblia, porque eu sei o quão distante eu me tornei diante do céu. Mas tenho o desafio hoje de levar para os meus membros, como vocês aqui. Gente, o céu é possível. É um processo de escolha. O que nós vamos fazer para 2024? Não pode ser só amém, glória a Jesus, e levantar e continuar sendo um egoísta. Isso é hipocrisia. Não é por aí. E nós não vamos ter a chance de dizer para Jesus que a gente não sabia. Lembrem-se disso. Os adventistas são um povo abençoado com os escritos da profetisa. Não tem desculpa para dizer que não sabia, não tem desculpa para viver uma vida sem esperança, uma vida de rancor, uma vida de temor, porque o adventista, mais do que nunca, tem uma luz que só traz esperança, certeza, para poder dizer, como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenhamos um final de ano reflexivo, sabe? Que possa ser um ano de 2024 de metas e objetivos para o céu. Desenvolvimento da natureza divina, para sermos o instrumento que Jesus precisa. Amém? Professor, pode orar para a gente, por favor? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado pela luz. Obrigado por encerrarmos mais um dia nessa terra, recebendo uma mensagem clara do seu sacrifício, do que o Senhor quer de nós. E hoje, Pai, nós renovamos aqui o nosso objetivo de querer ser instrumentos em suas mãos, de querer desenvolver a natureza divina. Para isso, nós rogamos a companhia do Teu Espírito. Nós autorizamos que o Teu Espírito Santo atue conosco, nos ajude a estarmos ligados mentalmente contigo, para podermos ser a luz, o sal na terra, a bênção aos nossos irmãos nesse final dos tempos, nesse mundo tão difícil, tão perdido que estamos vivendo. Pai, abençoe a cada um desse grupo, às orações, aos pedidos aqui feitos, às pessoas que confiam a esse grupo, a intercessão contigo. Mas nós sabemos, Pai, que Tu és um Deus bondoso, que Tu és um Deus misericordioso. E nós Te agradecemos pela graça, pois é por ela que nós ainda temos a esperança e a oportunidade de escolher um dia estar contigo na mansão celestial. Nós Te agradecemos pelo sacrifício do nosso Mestre Jesus. Amém.